todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra e que também estou, esperando um bebê, tá bom? E a aula de hoje vai ser sobre água, o sustento da vida. Olha o que temos aqui, a fórmula química da água. Para quem não sabe, H de hidrogênio, são dois átomos de hidrogênio e oxigênio, então H2O. Vamos falar um pouquinho sobre esse bem precioso? Vem comigo! Bom, eu trouxe hoje um globo terrestre. Se a gente observa aqui o globo terrestre, a gente consegue ver os continentes, só que a gente consegue ver o quê? Uma grande porção azul. Ali atrás eu também tenho um outro globo, do qual a parte cinza, ela também vai ser representada pela água. Então, a água vai ser exatamente essa porção maior desse planeta. Peraí, professora, mas o nosso planeta ele é Terra. Concordo com vocês. Somente depois de muitos avanços tecnológicos, a gente conseguiu observar uma imagem o quê? De fora do planeta. Então, essa imagem aqui, feita pelos satélites, né, que é o que nós temos atualmente, percebeu-se o quê? Que a gente tinha muito mais água e esse planeta, na verdade, é água. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês. Então, a gente consegue perceber que 70% do nosso planeta, ele vai ser composto de água. E 30% ele vai ser composto de terra, na verdade. A sua porção de continentes, a sua porção de terra, ela é muito menor. Para ficar mais fácil essa comparação, imaginem uma pizza que tem 10 pedaços. 7 pedaços desses seriam a água e apenas 3 seriam a terra. Então, a gente consegue ver que o nosso planeta é muito mais água do que terra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, essa água que a gente tem aí em grande abundância no nosso planeta, que vocês observam aqui no globo terrestre, aonde e como ela está distribuída, né? Será que a gente tem ideia de como essa água ela está distribuída por esse planeta aí, que a gente está chamando de Terra, mas é um planeta água? Olhem aí. Bom, a água a gente consegue perceber que a grande quantidade está nos oceanos. Logo, se ela está nos oceanos, ela vai estar o quê? Na sua forma salgada, né? Isso não quer dizer, gente, que é impossível de ter vida. Não, muitos seres vivos dependem dessa água e a gente vai ver isso mais adiante. Porém, a água do qual a gente usa, né, a água doce, ela vai estar apenas em uma concentração de 2,5%. Então, olhando essa imagem novamente, a gente consegue perceber que a sua grande maioria, o seu grande percentual é de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Eu trouxe para vocês uma garrafa de 1 litro de água. Então, a gente consegue, para facilitar, né, essa visualização, aqui nós temos a quantidade de água que teria dentro do planeta Terra. E aí, se eu tiro 25 ml dessa água, ele significa o quê? 25 ml, 2,5%. Então, eu trouxe aqui uma seringa para a gente conseguir entender o que seria esse percentual de água doce do nosso planeta. E a gente vai ter, olha, apenas isso aqui. Então, nós teríamos o quê? Todo o restante de água salgada, em compensação apenas essa concentração de água doce. E aí eu pergunto para vocês, onde está essa água doce? Ah, professora, eu sei que chega na minha torneira. Concordo com você. Mas será que ela está disponível 100%, total, de apenas isso aqui está disponível para todo mundo? É isso que a gente vai ver agora. Olha aí. A gente consegue perceber que dessa água doce, a maior parte, ou seja, quase que 70% dela, está nas calotas polares, ou seja, está sob a forma de gelo. Então, a água do qual a gente recebe, né, que chega nas nossas casas, elas vêm basicamente dos rios e lagos, como vocês podem observar, e de alguns aquíferos e águas subterrâneas dos lençóis freáticos. Então, somando isso, gente, é muito pouco. A gente tem aí uma parcela muito pequena do qual a gente consegue aproveitar essa água doce. Então, se a gente vê esse total aqui, 70% disso, ele vai estar preso nas calotas polares. Então, é pouca água que a gente tem, né? A gente não tem muita água doce disponível. E a água doce que vai ser fundamental à vida da espécie humana, tá bom? Então, agora, a gente vai ver um pouquinho
de onde essa água doce está representada aqui no nosso país. Olhem aí, a gente consegue perceber nessa imagem que o Brasil ele vai possuir uma grande concentração de água doce. Essa água do planeta, na verdade, 12% dessa água na sua forma líquida, ela vai estar dentro do território brasileiro. E aí, dentro dessa concentração, a maioria, né, a gente consegue observar aí que 80%, ela vai estar aonde? Na região amazônica. Então, um país que detém de 12% de uma água que é disponível para a vida, que está disponível para a vida humana, isso é muita coisa, tá bom? Só que vamos pensar o seguinte, que a água, né, como o título da aula diz, é o quê? O sustento da vida. Não é à toa que aí, olha, a composição dos seres vivos, né, também vai ter o quê? Em grande maioria, água. Dentro do nosso corpo, a gente tem aí um grande percentual de água. A gente tem aí, em outros seres vivos, também essa água em grande quantidade. E também a gente vai ter o quê? A fotossíntese, né? Esse processo realizado pelos vegetais e pelas algas, a gente vai ter aí como o principal, né, componente a água. A gente vai precisar da luz solar, a gente vai precisar de outros componentes, mas a gente tem a água ali que vai ser absorvida pelas raízes para realizar esse processo, do qual serve o quê? De alimento para toda uma cadeia alimentar. Então, vocês estão vendo como a água ela é fundamental à vida. Não só pela composição, mas pelos processos biológicos que todos os seres vivos realizam, a gente vai depender dessa água. E como é que essa água, pessoal, ela vai ser disponibilizada para esses seres vivos, né? A gente tem aí um ciclo da água que a gente vai ver agora. A gente vai começar pensando nessa água aqui dentro desse rio. Então, a gente tem aqui, olha, uma água que vai ser evaporada, vocês conseguem observar através ali da luz solar, ela vai sofrer o processo de evaporação, então essa água que estava no seu estado líquido, ela vai se tornar o quê? No seu estado gasoso, e ao chegar, né, em altitudes maiores, a gente vai ter uma diferença de temperatura, então a gente tem uma temperatura mais alta e à medida que vai subindo, essa temperatura vai o quê? Caindo. Quando essa temperatura cair, vai ser igual quando a mãe de vocês está fazendo o quê? O arroz. Você tem ali a panela do arroz, você está o arroz ali fervendo com a água sem tampa. Se você pega a tampa ainda fria e coloca naquele vapor, o que vai acontecer? Vai aparecer várias gotículas, porque aquela temperatura fria da tampa fez com que a água que estava ali em forma de vapor se condensasse e retornasse para o seu estado líquido. Então, é isso que vai acontecer. Vamos olhar para a imagem, a gente consegue perceber o quê? Que essa água ela vai ser evaporada através da luz solar e vai passar por esse estado de condensação. Lembrando que esse estado de condensação, as nuvens ali que vocês observam, ela já está no seu estado líquido, né? Teve essa diferença de temperatura e a gente já tem ali o seu estado líquido. À medida que essa nuvem ela vai se tornando mais pesada, mais densa, a gente vai acontecer o quê? A gente vai passar pelo estágio de precipitação. Então, essa água, ela vai cair na sua forma já líquida, que ela já estava ali nas nuvens. Ela vai o quê? Ser infiltrada nos solos, né? Então, a gente tem ali aquela infiltração e também ela vai cair sobre os rios e mares. E essa infiltração, ela vai permitir que os vegetais absorvam essa água e realizam um processo de transpiração, ou seja, o excesso dessa água vai ser devolvido também para a atmosfera e esse ciclo ele se inicia novamente. E aí, gostaram do ciclo da água? Que tal você aí da sua casa ou da sua escola também fazer esse ciclo acontecer? E no slide vocês vão ver o material que vocês vão precisar, anotem aí. Então, a gente tem um pote de vidro médio, um pote de vidro pequeno e o plástico filme e uma iluminação. Bom, eu tenho aqui todos os materiais, né, que eu falei para vocês. A gente tem um vidro médio, um vidro pequeno, o plástico filme e a água. A iluminação, ela pode ser tanto natural quanto artificial. O legal é ser natural, então você pode colocar a água dentro do vidro. Você vai colocar o seu vidro pequeno e você vai cobrir o seu sistema. Depois que você cobrir, você pode deixar exposto ao sol ou exposto a uma luminária. E exatamente o que você vai ver é o quê? Tudo que a gente acabou de ver no ciclo da água. Você vai ver que essa água aqui, ela vai ser
evaporada, só que aí você vai ter uma barreira, que é o plástico, então você vai ver o processo de condensação acontecer e a chuva, ou seja, a precipitação, vocês vão ver aonde? Dentro desse vidro pequeno. Após um tempo, esse vidro vai conter o quê? Gotículas de água. E depois eu quero ver as fotos, hein? Bom, agora a gente vai falar sobre os usos dessa água, né? A gente já viu que a água ela é um componente fundamental à vida. E para que nós, seres humanos, utilizamos essa água? Você aí de casa pensa em algumas coisas, como é que essa água ela é utilizada no dia a dia? A gente consegue perceber nesse gráfico que a maior parte da água, e a gente está falando aí de uma água doce, né? E quando eu falo de uma água doce, não é que contém açúcar não, tá, pessoal? É uma água que, na verdade, ela seja o quê? Favorável, ela não tem os sais que vão ter uma água salgada, numa água de oceano. Então, a gente tem aí uma água que a gente pode chamar potável, não necessariamente ela vai ser potável, mas a gente tem uma água do qual a gente vai conseguir fazer uma utilização nas nossas atividades. E a principal delas é o quê? A irrigação. E para que será essa irrigação, pessoal? Vocês têm ideia aí? Tanto a criação de animais quanto a irrigação, eles vão consumir muita água. A gente tem aí o quê? A monocultura. A gente tem aí a presença da agricultura muito forte como principal setor de uso de água. Então, voltem aí para esse gráfico, vocês vão ver a quantidade de água que a agricultura usa. E logo a gente tem o que aí? A criação de animais, a gente tem as indústrias e a gente tem o uso doméstico. Então, a gente consegue perceber que esse uso doméstico, ele não é nem chega perto da quantidade que a agricultura gasta. E a gente tem aí diferentes atividades que a gente usa a água, né? Seja elas indiretas para o lazer, para a navegação e para a geração de energia, ou sejam atividades diretas, como o abastecimento humano, esse consumo de água pela criação de animais, a irrigação e as indústrias. E quais são as estratégias para a gente diminuir esse consumo, diminuir esse impacto? A primeira delas é a água virtual. A água virtual é um conceito que a gente diz que é a água que você não vê, porque é a água que vai estar presente em diferentes objetos, em diferentes alimentos, e a gente não tem ideia porque a gente não vê a água presente ali, mas a água ela é utilizada para confeccionar aquilo. Então, a gente tem, por exemplo, que para produzir uma carne se gasta muita água. Então, não é apenas a carne, eu não tenho água ali. Ela vai estar presente devido à sua produção. Para fazer essa roupa, para fazer esse controle, a gente gasta água. Olhem aí algumas estratégias. A primeira é a pegada hídrica. Então, eu acho que o legal é você diminuir a sua pegada hídrica. E como que a gente pode diminuir essa pegada, professora? A partir do momento que eu sei que o meu celular, o consumo de carne, ele vai gastar muita água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir essa pegada hídrica não consumindo esses alimentos, por exemplo, ou reduzindo esse consumo, tá? Não basta apenas eu fechar a torneira. É claro que é importante eu fechar a torneira, eu economizar ali na hora do banho, mas atividades que usem essa água em sua produção, elas são muito mais eficazes para diminuir o consumo do que propriamente é só fechar a torneira. Vocês conseguem entender? E para a gente finalizar, olhem aí outras estratégias. Além da redução, a gente tem que ter aí uma boa fiscalização para não ter um desperdício. E a gente tem aí diferentes estratégias também no nosso dia a dia, como não lavar a calçada com a mangueira, e sim com uma água de reuso, como a água da máquina. Mas lembrem-se sempre que a sua pegada hídrica vai ser a mais importante. Então, a gente evitar essa questão da água virtual, ela é muito importante. E para finalizar essa aula, não posso deixar de beber a minha água, porque eu já estou com a minha boca seca e os médicos recomendam pelo menos 2 litros de água por dia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!